Olá, me chamo Tânia Patrícia Silva e Silva, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais pela UFBA e nesta apresentação irei abordar sobre uma revisão sobre as nanopartículas bimetálicas, ouro-prata, síntese, propriedades, caracterização e aplicações. Bom, existem muitos estudos, relacionados principalmente para a produção de materiais nanométricos. Em especial, temos como destaque a obtenção de nanopartículas bimetálicas. Isso se dá principalmente devido a essas nanopartículas conterem propriedades consideradas únicas que podem ser também controláveis. Além disso, para sua obtenção, elas podem ocorrer através dos métodos físicos ou químicos, bem como métodos químicos usando agentes redutores e métodos biológicos relacionados à química e aos físicos. Assim, o principal objetivo deste trabalho foi buscar artigos que descrevessem os tipos de síntese de nanopartículas bimetálicas, em especial de ouro e prata, e suas diversas aplicações, assim como também as técnicas de caracterização usadas. Processos experimentais. Bom, para a coleta de dados deste trabalho, foram usadas algumas bases de dados, como a gente pode ver, como o Google Acadêmico, Café e dentre outras. E o levantamento desses artigos ocorreu entre os dias 27 de julho a 18 de agosto de 2021, sendo considerados os artigos publicados no ano de 2016 a 2021. Também foram usadas algumas palavras-chave para a realização dessa pesquisa, deste trabalho. Temos como resultados principais que, segundo a literatura, as nanopartículas, que também podemos chamar de NPS, são aquelas partículas ou sólidos projetados em escala atômica ou molecular e que seu tamanho situa-se entre 1 a 100 nanômetros, para formar propriedades físicas novas ou superiores que os sólidos tradicionais não podem obter. Além disso, essas nanopartículas elas podem possuir uma forma amorfa ou cristalina. Dentre essas nanopartículas, temos como destaque dois tipos de nanopartículas, que no caso são as nanopartículas monometálicas, que chamamos também de MNSPS, e também as nanopartículas bimetálicas, que hoje temos um maior de interesse dos pesquisadores por essas nanopartículas, que podemos chamar de BMNPS. Bom, segundo a literatura, as nanopartículas monometálicas, elas são aquelas nanopartículas de metal única, ou seja, são aquelas partículas, nanopartículas, que consistem apenas no metal. Já as nanopartículas bimetálicas, que diferencia da primeira, são aquelas que são formadas por dois diferentes metais. Na figura 2, aqui temos uma pequena representação das possíveis características das partículas bimetálicas. Além disso, essas nanopartículas bimetálicas, elas podem apresentar diferentes estruturas, como, por exemplo, na figura 3A, temos um exemplo de liga mista, na figura 3B, uma liga randômica, e dentre outras estruturas que a gente pode observar na figura 3. Aqui são só alguns exemplos de estruturas das nanopartículas bimetálicas que podem ser encontradas, de acordo com a síntese. Além disso, como eu já falei anteriormente, muitos pesquisadores vêm tentando também sintetizar novas nanopartículas bimetálicas com propriedades controladas. E dentre as técnicas mais usadas de síntese para a realização desta obtenção, se destacam a decomposição térmica e fotoquímica, também temos a redução química, pulverização, método sol-gel, método de precipitação química, síntese verde, e dentre outros métodos de síntese que podemos usar para a realização da síntese de nanopartículas bimetálicas. Isso segundo a literatura. Bom, após a síntese, essas nanopartículas bimetálicas, elas podem também ser realizada a catalisação. Levando em consideração este ponto, a catalisação de nanopartículas metálicas possui sérias dificuldades que estão ligadas à escala e complexidade,
Como a gente já falou anteriormente, as nanopartículas, elas são muito pequenas e, devido a isso, elas possuem certo grau de dificuldade para a caracterização. Assim, ao se considerar nanopartículas bimetais compostas por dois elementos diferentes, como por exemplo de ouro e prata, estas podem ser caracterizadas usando algumas técnicas, como por exemplo a microscopia de eletrônica de transmissão, também o VVIS, DRX, que é difração de raio-x, XPS e dentre outros, como a gente pode observar aqui nessa pequena ilustração. Além da caracterização, a gente também vê na literatura que há diversas aplicações dessas nanopartículas, como por exemplo de ouro e prata, e nesse quadro aqui, nessa tabela 1, perdão, aqui está representando só alguns exemplos dessas aplicações, onde a gente pode ver que elas podem possuir aplicações como catalítica, ter como conversão fototérmica solar aprimorada, também muito usada na área da biomedicina, como também na nanomedicina. Também ela pode ser usada como melhoria da estabilidade térmica e desempenho catalítico, e dentre outros. Aqui são só alguns exemplos, mas existe um vasto aplicações dessas nanopartículas. Conclusões. Podemos concluir que as nanopartículas bimetálicas, elas são nanomateriais multifuncionais com aplicações em diferentes campos. Como a gente viu naquele quadrinho, ela não é só usada em apenas um campo, por exemplo, em biomedicina, ela é usada em vários outros campos, possuindo diferentes funções para as aplicações. Além disso, essas nanopartículas são de maior importância do que as nanopartículas monometálicas, por causa de suas propriedades melhoradas. Além disso, uma outra vantagem que as nanopartículas bimetálicas têm sobre as nanopartículas monometálicas seria que seria o fato de terem uma grande área de superfície, de modo que podem atuar como catalisadores e ajudar a catalisar várias reações de maneira eficaz, além de possuir diferentes aplicações. Isso seria um outro exemplo que seria relacionado à vantagem de se estudar, né, trabalhar com nanopartículas bimetálicas. Além disso, através dessa pesquisa, desse trabalho, foi possível conhecer as técnicas de catalisação mais usadas, né, foram alguns exemplos de técnicas para a realização da catalisação de nanopartículas bimetálicas. Além disso, por fim, foi possível observar a importância também de se estudar essas nanopartículas, como por exemplo de ouro e prata, e suas diferentes aplicações em um vasto campo dessa área. Essas são algumas das nossas referências bibliográficas e meu muito obrigado.